Primeiro eu queria agradecer o convite da organização do congresso para estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma temática, né, que obviamente eu gosto bastante, né? Nem todo mundo gosta de biomecânica, isso é verdade, né? Não sei por quê, gente, porque é a base do movimento humano, né? É a base do ensino do movimento, é a base da reabilitação. E eu vou emitir algumas opiniões aqui que são minhas, né? Não são opiniões da minha universidade, onde eu trabalho, tampouco, né, das instituições que eu estou vinculado. Essas opiniões, elas estão disponíveis aí na internet, né, em alguns canais, né, de aprendizagem, né? Por exemplo, a nossa Neuromec TV, que é um canal no YouTube, que temos aí bastante material disponível, né? Bom, dito isso, né, vamos ao que interessa, né? E essa figura aqui é homenagem ao nosso mediador da sala aqui, o professor Matheus Rossato, que eu sei que gosta, né, de um suco de cevada, né? E o que interessa para a gente hoje aqui é a biomecânica. É uma mesa redonda de aplicações clínicas, né? Então como que eu vou usar essa biomecânica na clínica? E assim, para usar a biomecânica, né, eu preciso, né, entender, para usar ela bem, né? Porque se eu não entendê-la, eu não vou usá-la bem. Para que eu possa entendê-la de maneira satisfatória, eu preciso estudá-la. Nós, professores, conversamos bastante entre nós, nos grupos de WhatsApp, você sabe, funciona, né? Sobre os desafios de ensinar biomecânica, né? E hoje eu lembro sempre, quando eu falo sobre isso, de um workshop que eu dividi com a professora grande, amiga, e admiro muito, a professora Ana Cristina de Davi, da Universidade de Brasília, em que ela falou, né, que o objetivo dela na sala de aula, com a aula de biomecânica, era fazer com que os estudantes soubessem onde encontrar informações. Então, ela trabalhava na aula isso, para que o aluno pegasse aquele fio daquela meada e desenvolvesse sozinho, buscando material, entendendo as coisas, né? E eu gostei muito dessa explanação da professora Ana, e uso sempre, né, com a devida referência, como nesse momento, quando eu tenho as minhas palestras ou mesmo nas aulas. Porque muitas vezes, quando a gente vê uma representação gráfica de biomecânica com curvas, números, enfim, no slide aqui não fica bom de ver, né, mas equações, né, e a gente esquece de se perguntar antes disso o que é a biomecânica. Em vez de a gente se perguntar o que é a biomecânica, a gente já parte do pressuposto de que é algo difícil. É algo que eu não vou conseguir entender, né? Eu dou aula para o segundo semestre da fisioterapia, vou centrar meus exemplos mais aqui na fisioterapia pela questão da aplicação clínica dada à mesa, e os alunos na primeira aula dizem para mim que estão com medo porque não são bons em matemática. Gente, biomecânica não é sobre ser bom em matemática, né? Não é sobre isso, né? Claro que envolve matemática. Eu falo, né, que se mostrarem algo para vocês dizendo que é biomecânica e não tiver cálculo envolvido, não é biomecânica. Não tem problema. Tudo certo. Mas não é biomecânica. Pode ser anatomia, pode ser cinesiologia, pode ser alguma outra coisa. Mas a biomecânica envolve, sim, essa base matemática, que eu sei que, né, temos desafios no ensino médio, tudo aquilo. Eu tenho um filho que está aí no terceiro ano do ensino médio, também sei bem como é que é, né, as dificuldades, mas a gente precisa entendê-la para que eu possa integrar esses resultados biomecânicos que eu tanto busco, né, na minha prática profissional. Então, hoje a minha fala vai ser nesse sentido para tentar mostrar para vocês um pouco dessa complexidade. O professor David Winter, infelizmente falecido já, né, professor da Universidade de Waterloo, no Canadá, autor de na minha opinião, um dos melhores livros aí de biomecânica, né, para vocês estudarem. É uma pena não ter esse livro traduzido para o português, né, que do inglês é Biomecânica e Controle Motor do Movimento Humano. Ele dizia, né, que a biomecânica é uma ciência interdisciplinar, ou seja, uma ciência que envolve diferentes disciplinas, né, que conversa com diferentes disciplinas, que analisa, descreve e avalia, né, descreve, analisa e avalia o movimento humano.
Então, reparem que o conceito do professor David Winter, ele não se apega à força, à cinemática, aos ângulos, né? Ele se pega ao objetivo da biomecânica, aonde nós queremos chegar com a biomecânica. O professor Fábio Lanferdini, na aula dele, mostrou inúmeros exemplos, né? E me tornou muito mais fácil a minha vida aqui agora com vocês, né? De como essas informações devem ser usadas para analisar o movimento humano. Então é muito mais, gente, do que definir um ângulo absoluto ou relativo, né? Ou calcular uma força de atrito ou uma força de condução, né? Eu preciso ver que, ao avaliar, não é só isso que eu faço. Eu quantifico para que eu possa interpretar a informação. Então, claro, é muito bonito ver as imagens biomecânicas e tal, né? O pessoal chega no laboratório, né? Aquele ambiente todo 3D, né? Virtual. Legal, né? Eles precisam usar isso a nosso favor, né? De que isso atrai com estudantes que muitas vezes têm aí contato com filme, né? Com a internet. Então, a gente tem que trazer isso para a sala da... Mas a gente não pode esquecer que é nossa missão auxiliar a obter dados, né? Que no início serão apenas dados para eles, né? No momento em que a gente começa a conversar e apresentar informação para esse estudante, ele já começa a entender um pouco melhor e ele começa a criar o seu conhecimento. Nós, professores também, cada vez... Não, isso serve. Se tem algum colega professor assistindo aqui, provavelmente concorda comigo que cada vez que a gente dá aula, a gente está estudando de novo, a gente está coletando informações e ajustando esse nosso conhecimento, tendo ideias, né? E aí chegando a um ponto em que eu consigo gerar um impacto daquilo tudo. Eu estou numa clínica de fisioterapia, eu estou numa academia, eu tenho um equipamento, eu tenho um acelerômetro, agora eu vou fazer muita coisa com... Ou melhor, eu tenho uma câmera termográfica, que agora todo mundo quer uma câmera termográfica, e aí tira uma foto, vão para o Instagram e dizem, nossa, estou aqui fazendo monitoramento com a termografia. Monitoramento do quê? Mas o cliente, ele acha legal, ele vai lá, mas eu vou lá no Felipe que ele tem a câmera, né? Então, esse caminho entre ter algo que gera dados e gerar um impacto com isso, também dentro da biomecânica. É muito legal a gente estar atualizado, né? Então, eu acho que precisamos estar por dentro do que a literatura está trazendo de mais novo, né? Mas a gente precisa também conseguir interpretar isso. Quer dizer, simetria de movimento aumentando e a eficiência do movimento aumentando. Isso quer dizer que eu preciso ser simétrico? Esse é um tema que nós abordamos nesse trabalho em colaboração com o grupo do professor André Gustavo. Mas é um desafio muito grande essa interpretação. E esse processo todo, ele fica mais fácil, eu diria, se a gente considerar que nós estamos tendo uma atuação científica, né? Então, eu quero avaliar com a biomecânica? Ok, hoje eu vou falar mais sobre avaliar com a biomecânica. Beleza. Mas eu tenho que entender que avaliar é parte de um ato científico. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com essa afirmação de... Eu gostei dessa frase, gente, que eu montei um dia para uma palestra, eu botei, assim, tem uma figurinha do cara do AC/DC, assim, que o cara olha e acha que alguém... sei lá, invocando, né, uma guerra, uma coisa que o cara está cantando. Mas o que eu quero dizer é que avaliar um ato científico porque precisa seguir um método. Eu digo, gente, como é que vocês dão alta para um paciente? Como é que eu digo, ó, Felipe, pode ir embora agora, vai fazer o teu ciclismo lá, meio viciadinho, que eu sei, né? Eu tenho que ter um critério. Eu tenho uma avaliação de um paciente que chega na clínica, de um atleta, ela parte de um problema. Afinal de contas, se tivesse um problema para resolver, para que eu vou avaliar o cara? Tá? Eu posso avaliar o jeito porque eu quero entender, é um idoso, que o professor Lanferdini mostrou alguns estudos bem interessantes, né? Quero entender qual é a velocidade média desse idoso, porque eu sei que isso é um problema. Vários estudos mostram, né, que idosos que caminham mais rápido têm mais chance de risco de morte. Então, avaliar a velocidade dele é importante. Por quê? Porque eu quero testar a hipótese. Quero ver se a minha terapia, meu tratamento,
está fazendo ele caminhar mais rápido. Porque se ele não fizer, se o meu tratamento não fizer esse paciente caminhar mais rápido, eu tenho que tomar uma decisão. Talvez seja mudar o meu tratamento. Então vejam, é um exemplo simples que vocês podem usar na prática profissional de vocês e que segue o método científico. Então, é difícil trabalhar com científico? Não, não é. Né? Identificar os problemas é também fácil. Aí a gente precisa ter uma habilidade muito importante de ler, de conhecer a área que eu estou estudando. Né? Bom, hoje uma das melhores fontes aí não são os artigos científicos, né? Os trabalhos publicados nas revistas, preferencialmente revistas de boa qualidade, né? Com processo de revisão por pares, né? Com artigos citados em vários lugares do mundo, né? E fica muito fácil dentro da fisioterapia, por exemplo, para mim investigar, né? Pode ser lesão de LCA, que acontece mais em jovens, pode ser lesão óssea nos dedos do pé, que acomete mais o quinto metatarso no jogador de futebol. Pode ser acelerador fêmuro-patelar, que é uma das disfunções mais recorrentes aí em corredores. Se um corredor chegar para mim e eu for fazer uma avaliação para conhecer esse cara, então meu problema é saber como esse atleta está. Eu já sei que dependendo da idade dele, dependendo da atividade, dependendo das características da modalidade que ele desempenha, ele está mais propenso a alguma coisa ou outra. Então, ele pode estar mais propenso a uma lesão de LCA? Pode. Assim como ele pode estar mais propenso a uma lesão de tendão de Aquiles. Então, essa hipótese, ela passa também pelo que eu vejo na minha prática profissional. Veja, agora eu estou fazendo um caminho que não é só dentro do laboratório. Porque hoje em dia muitos estudantes pensam que fazer iniciação científica na graduação é só para fazer pós-graduação. Aí se forma e vai pagar um caminhão de dinheiro para fazer curso de ler artigo. Os caras vão... Sabe onde é que tu pode aprender isso de graça? Na iniciação científica. Ah, pois é. Né? E essa conversa com a prática esportiva nos mostra isso. As notícias, as lesões envolvidas nos atletas nos mostram isso. Então, a evidência está presente. Os problemas estão ali. Né? Para mim tentar resolver. Né? Para mim buscar uma resposta, para mim tentar contribuir dentro de uma pesquisa científica para a área como um todo, mas dentro da minha atuação científica vai ajudar os pacientes, aqueles que nós, enquanto profissionais, na hora da formatura, fazemos o juramento, que trataremos e ensinaremos com base na evidência e tal, né? Quantos juramentos são quebrados, né, logo depois de formados. Esses testes de hipótese, que muitas vezes remetem a um ambilaboratório, né, em que eu tenho um espaço privilegiado, esse vídeo aqui é um vídeo aqui do nosso laboratório mesmo, de coleta de dados, de estudo, né? Mas esse teste de hipótese, gente, ele também pode ser feito lá na clínica, lá na escola, lá no clube, lá na academia. Ele pode ser feito lá, com várias ferramentas que muitas vezes são mais baratas e até mesmo mais fáceis de manusear do que um equipamento, por exemplo, uma avaliação cinemática tridimensional. Precisamos saber usá-la. Existem aplicativos que medem ângulos? Existem. Mas se eles forem mal usados, a informação que ele gera está errada. Não serve. Então a gente precisa aprender também a testar. Uma vez que a gente tem resultados, nós vamos comparar com a literatura para tentar encontrar as explicações. Encontrar o que está sendo visto também pelos meus colegas, outros cientistas, por outros clínicos, né? Até que eu possa ter uma conclusão. Quando a gente fala sobre enxergar essas evidências, eu queria aqui convidar todos vocês, queria convidá-los a conhecer a iniciativa CES, que é Strengthening the Evidence in Exercise Science. Pode acessar o site depois, que essa é uma iniciativa que avalia a qualidade dos artigos publicados em ciências do exercício. Né? E nos ajuda a usar o quê? A evidência de melhor qualidade. Tem tanta coisa publicada, né, gente? Tem tanto trabalho publicado que a gente precisa saber selecionar o que é melhor.
Então, dito tudo isso, eu preciso pensar, quem vai integrar informecânicas na prática? Precisa saber. Tá? Quais resultados biomecânicos vão ser integrados? Os resultados de pesquisa científica, de qualidade. E como que isso vai servir? Vai ajudar a solucionar os problemas enfrentados. Para a gente tentar ver o tamanho da complexidade disso, eu tenho 3 casos que eu vou mostrar para vocês. 2 são casos já públicos e um caso está em análise. Vocês vão ver pela primeira mão, em primeira mão. Tipo aqueles que fazem propaganda na internet. Pela primeira vez, vocês vão ver. Que são as rupturas de tendão de Aquiles. Uma lesão que envolve profissionais da medicina, educação física, fisioterapia. Nós temos um contexto, que é alguém que pratica esporte em nível competitivo, seja amador ou profissional, né? Ou mesmo no nível competitivo do final de semana, que na verdade é o principal risco, né, da ruptura de tendão de Aquiles. E o desafio é como evitar essa lesão, maximizando o rendimento, minimizando o risco de lesão. Basicamente, aqui a gente quer encontrar, né, a galinha dos ovos de ouro, né, do negócio. A gente conhece basicamente o tendão de Aquiles, né, formado a partir do tríceps sural, com inserção posterior no calcâneo, né, função de transferir força do tríceps sural para o movimento do tornozelo. É um tendão que recarga, porque aqui tem uma ala bastante vantajosa para a produção de força, né, uma vantagem mecânica boa. E está envolvida num movimento de elevação do calcanhar, um movimento básico que a gente faz o dia inteiro, isso, caso vocês não percebam, né? Quando é uma dorsal e o tendão de Aquiles acaba sendo estirado. O mecanismo tem, né, da ruptura, da lesão, né, desse tendão. Primeiro caso que eu vou mostrar, eu já peço, não sei se é desculpas a palavra que eu tenho que falar aqui, mas o que vai acontecer é que esse vídeo não vai funcionar direito pela transmissão, mas enfim, eu vou mostrar igual. Para quem quiser ver ele em alta definição, né, depois com calma, basta acessar o nosso artigo, está publicado aqui no Sports Biomechanics. Vou rodar de novo o vídeo, porque não vai mudar a qualidade dele na transmissão, para vocês verem o contexto, né, um vídeo que foi filmado aí durante uma competição, ele rompeu o tendão de Aquiles, né, comprovado por exame de imagem, e nós tivemos acesso, na época, o professor Carlos de la Fuente, que é professor da Pontifícia Universidade Católica de Chile, e está fazendo doutorado conosco aqui na Unipampa, ele tinha contato com o fisioterapeuta e nós decidimos estudar um pouco mais a fundo esse caso, né? O que eu quero mostrar para vocês agora é o quanto exercer a abordagem para a gente conseguir ter as informações, muitas vezes, que aquele impacto na prática. Fizemos uma análise nessas imagens, né, em que, para fazer a história longa curta, foi aplicado um método de processamento de imagens em que a área definida, né, com isso nós conseguimos calcular da imagem, né. Como o sujeito estava executando o movimento e rompeu o tendão de Aquiles, no vídeo em alta definição, vocês podem baixar da revista, vocês vão ver que tem uma mudança bastante significativa no tamanho do ventre do músculo. Né? Justamente porque o tendão de Aquiles rompe, né? E o gastrocnêmio sóleo sobe, para usar um termo mais, né, digamos assim. Ele sobe, ele encolhe, né? E aí, então, mudou o tamanho da panturrilha do sujeito, né? Então, foi possível identificar o tendão rompeu nesse sujeito, que correspondeu à transição do apoio médio para a fase do apoio. Né? Ou seja, um pouquinho antes da metade da fase de apoio, antes dele começar a empurrar o solo. Então, antes de ele começar a empurrar o solo, o tendão rompeu. Ele rompeu no que a gente chama de fase excêntrica. Então, uma fase excêntrica pelo estiramento que esse tendão teve, já que havia uma extensão de joelho combinada com uma flexão dorsal de tornozelo. Isso é basicamente o que vocês fazem quando estão alongando o tríceps sural, alongando a panturrilha, por exemplo, depois na academia, ou para quem acha que alongar antes ou depois tem algum benefício, né? Mas, ou aí sim numa condição em que faz sentido, né? Treinando a mobilidade de uma pessoa, né? Estimulando a mobilidade articular.
Isso é exatamente o que vocês fazem para ganhar amplitude e movimento de flexão dorsal, que é inclusive um importante preditor de fator de risco de onde ele se acha. Possível, então, cinemática desse sujeito, identificando exatamente o momento da ruptura. Então, nesse caso, eu não vou aprofundar no debate, porque eu quero mostrar outros aqui, né? Mas nesse caso, a gente discute no artigo justamente a questão que é uma fase que talvez não se esperasse que houvesse essa ruptura, porque ele não estava fazendo força com o tendão. Ele não estava contraindo de maneira significativa o músculo da pulsão, já que ele estava correndo. E esse sujeito não tinha nada antes da lesão. Ele não tinha nenhum desconforto, não teve histórico prévio de lesão, nada. Ele era teoricamente saudável. Outro caso, para mostrar o quanto de disciplinaridade está envolvido no uso dessa informação para aplicar a biomecânica na prática clínica, né? É essa ruptura de tendão de Aquiles que circulou bastante na internet. Vocês, talvez alguns de vocês já tenham visto esses vídeos, né? Então, no primeiro momento, a atleta está realizando uma sequência de pliometria de aceleração em alta, na fase de aquecimento. Ela já tinha feito em torno aí de 40 minutos de aquecimento, e numa das, infelizmente, aconteceu a lesão. Esse vídeo, quem postou na Irineu Turco, ele postou esse vídeo logo depois, né, meses depois, de eu, o Carlos e a nossa equipe ter esse primeiro caso que eu mostrei para você, do atleta chileno de salto em altura. E aí, olhando o vídeo da ruptura dessa atleta de velocidade, eu e o Carlos conversamos, parece ser diferente um pouco do que foi no saltador, né? E com isso eu conversei com o Irineu e disse, olha, nós acabamos de publicar um estudo de caso sobre isso, foi bastante interessante a discussão, né? E será que a gente tem acesso, né, a esse caso, treinando aí com vocês para poder analisar? E prontamente, né, disponibilizou, e não só ele, como a equipe toda, para trabalhar em conjunto nisso, né? E nós fomos fundo de novo nesse caso, né? Então, novamente, o exame de imagem mostrando, né, comprovando a ruptura do tendão de Aquiles, atleta, né? E aplicamos aquela técnica de segmentação de imagem para identificar o exato do movimento em que essa ruptura aconteceu, né? Alguns fatores beneficiaram, porque era um vídeo gravado com uma frequência de amostragem mais alta, né? Então foi mais acessível aí ter o detalhamento da imagem, questões de desentrelaçamento de vídeo, coisa assim. Para quem usa o Kinovia está bastante acostumado com esse termo, né? E foi possível identificar aonde aconteceu essa ruptura, que aconteceu a 58% da fase de apoio. Então, onde havia uma dorsiflexão excessiva, então uma perda de controle de mobilidade, aparente, um alongamento combinado, né, com a ação excêntrica e justamente aquele momento de propulsão, em que eu vou ter ainda o somatório, né, da força ativa ali de concêntrica tensionando aquele. E aí houve a ruptura, então, do tendão. Esse caso aqui, no caso anterior, né, como eu falei para vocês, 44% da fase de apoio, sem nenhum histórico prévio. Nesse caso aqui, a atleta tinha um prévio de tendinopatia, tendão de Aquiles contralateral. Já fazia alguns meses recuperado, mas ela tinha uma lesão na perna direita. Teve, né, uma lesão na perna direita e acabou rompendo depois a perna esquerda. Ah, quão convidativo isso é a discutirmos, né, e termos curiosidade sobre aspectos de compensações, enfim. Mas o que eu quero reforçar aqui para vocês é que ela tinha um histórico prévio de outro atleta não tinha. Então, aqui a biomecânica, sim, ângulos, velocidade, estimativa de força, ativação de músculos, né? Mas eu preciso entender, tanto no salto em altura, quanto na corrida de velocidade, eu preciso entender o gesto motor, eu preciso entender a demanda dessa atividade. Hoje, para a ruptura de Aquiles,
Não é uma lesão que acontece todo dia, entendeu? A incidência não é tão alta, mas ela tem um impacto devastador, muitas vezes, para as pessoas comuns, eu diria, né? Esses dois atletas já estão performando, né? O pessoal está usando esse termo agora, performando, a gente acaba escutando e acaba replicando, né? O pessoal já está competindo, né, em alto nível de novo. Né? Estão recuperados ambos, né? Mas vejam só, gente, para usar a biomecânica nesse nível de aprofundamento, eu preciso muito mais do que saber ângulos. Eu preciso ter uma equipe. Quero mostrar para vocês o que aconteceu agora no final de semana. Talvez alguns tenham no jogo do Brasil de vôlei, um dos atletas brasileiros, o Alan, né? O Alan, não lembro como é que pronuncia o nome dele específico. Ele rompeu o tendão de Aquiles. Então ele rompeu de Aquiles, alguma coisa, tipo, ele olha para trás, parece que ele pisou alguma coisa, né? Então a gente consegue olhar a imagem e identificar, a grosso modo, né, mais ou menos como está o movimento. Reparem que parece estar bastante parecido com o que nós observamos para o atleta do salto em altura. Claro que o vídeo que eu mostrei do artigo anterior, né, gente, não deu para ver o cara saltando, mas era salto, né? Não pôde, né? Mas a gente já tinha feito algumas repetições. Estava competindo, né? Não estava aquecendo. Aqui também, ela estava competindo, não estava aquecendo, estava no jogo, né? Mas a gente pode reparar aqui que há uma flexão de joelho combinada com uma dorsiflexão bastante excessiva no momento que faz a ruptura. Nesse momento aqui já houve a ruptura, né? Como é que a gente pode analisar isso e integrar isso na prática? Hoje existem ferramentas disponíveis na internet, gratuitamente, inclusive, né? Como os algoritmos de posing, que chama, né? Onde vocês podem, a partir de um vídeo, que nada mais é do que uma sequência de imagens, né? Aplicar esse algoritmo para estimar a posição no espaço. Claro que eu estou aqui mostrando uma estratégia, né, uma ferramenta, para uma análise inicial. Porque nós sabemos, né, que essa reconstrução 3D ela tem algumas limitações fortes, né? Mas a gente consegue ter uma boa ideia da posição do indivíduo no espaço. E nós podemos, isso é o futuro, né? Acho que isso é um dos pontos aí importantes para a gente. Nós podemos começar a cientes dos nossos atletas, para que cada vez que aconteça um movimento que é reconhecer algo que induz um maior risco de lesão, eu riso. Imagina, por exemplo, uma ferramenta desse tipo. Eu estou mostrando aqui um algoritmo que o Carlos aplicou nessas imagens, assim, tipo, para vocês terem uma ideia, gente, isso aqui não, como o Carlos fala, para quem conhece ele, né? Muito simples, ele diz, é muito simples, né? Porque ele domina o negócio muito bem, né? Mas isso aqui ele fez em 10, 15 minutos, extrair o vídeo ali e aplicar o algoritmo em cima. Não é uma coisa demorada se tu tem as próprias para isso, né? Mas imagina vocês poderem ter um vídeo de uma partida ou mesmo outro tipo de sinal, como acelerômetros, algum ângulo com um sensor, monitorando esse atleta ao longo da competição e depois gerando um relatório de quantas vezes essa combinação de flexão de joelho aconteceu. Quantas vezes essa combinação da excessiva dorsiflexão aconteceu com a extensão de joelho, onde o risco é maior. E gerar um log. Olha, jogou 1 hora e foram 52 vezes que essa condição apareceu. Tu não te machucou, o que tá ótimo, né? Mas a gente sabe que tu tá te colocando em risco. Sabe aquele ditado, quem tá na chuva para se molhar, né? Tá te colocando em risco. O que eu faço? Digo para o atleta parar? Não. Eu vou usar essa informação, vou dizer, bom, se a exposição que ele tem é tão grande, eu preciso integrar essa informação na minha prática clínica. Eu preciso entender
o que eu preciso fazer quando esse atleta chegue nessa posição, nessa postura, não aconteça a lesão. Esse é o desafio. Porque depois que a lesão acontece, mas Felipe, hoje tem técnicas de reabilitação muito boas, o professor Lanferdini mencionou algumas, eu concordo, técnicas de reabilitação. Teve reabilitação, teve afastamento. Por exemplo, depois de uma reconstrução de tendão de Aquiles usando a técnica de Dresden, por exemplo, que é um outro tipo de sutura, o professor Lanferdini mencionou uma na palestra dele, né? A gente observa que pessoas que passaram por essa ruptura, elas levam mais de 1 ano sem conseguir se recuperar. Fazer o movimento, mas elas não têm força. Então, vem, né? Depois de 1 ano, eles conseguem fazer elevação de calcanhar, que é um teste funcional bastante útil nessa reabilitação, mas não têm força como eles tinham antes. Se é um atleta, ele não conseguir recuperar a força, vai conseguir chegar no nível de desempenho que ele tinha antes. Mas por que será que ele não recupera a força? No primeiro caso que eu mostrei do tendão de Aquiles rompido, eu comentei com vocês, né, que talvez naquele caso, e principalmente no segundo, desculpa, isso é no segundo caso, primeiro não, no segundo caso principalmente, parece que há uma incapacidade de ativação dos, ou talvez um retardo, né? Nós estamos investigando, né? Infelizmente ainda não está publicado o artigo, né? Mas uma hora vai, né? Está em avaliação numa revista. Agora, a segunda submissão, a primeira o pessoal não curtiu muito, né? Nós avaliamos a ativação desses músculos, então, em sujeitos que tinham rompido o tendão de Aquiles, estavam em recuperação, porque afinal de contas, gente, está comigo, não tem como avaliar alguém que vai romper o tendão de Aquiles. Consegue fazer pelo animal sobre isso, né, ex vivo, mas não uma pessoa. Então, o modelo mais próximo disso é alguém que teve a ruptura e que está em fase de reabilitação. E nós observamos esses dados bastante preliminares também, né, que há uma alteração na região dos músculos ativados. Então, para resumir isso, já está chegando aqui no final do meu tempo, né, parece que mais perto da lesão, ou seja, mais perto da junção músculo-tendínea do músculo, existe uma confusão na ativação muscular. A gente sabe que o controle da atividade dos músculos não depende apenas, né, não depende apenas do potencial de mecanoceptores, que auxiliam criando aquele loop, né, aquele circuito feedback para o meu músculo, né? Então, fusos musculares, por exemplo, né, geram informação sobre o comprimento dos órgãos tendinosos de Golgi, por exemplo, geram informação sobre a tensão gerada por esse músculo, né? Então, parece que esse músculo que teve o seu tendão passando por uma reconstrução, né, um reparo, parece que há alguma alteração na capacidade de recrutamento dos músculos. E nossa hipótese é justamente de que isso passe pelo funcionamento, pelo uso da informação sensorial. Mas nós também temos uma hipótese de que isso possa estar relacionado ao próprio reparo feito, né? Porque esse reparo, essa sutura feita no tendão, ela também vai envolver tensões em pontos específicos onde são feitos, né, as incisões. Isso também afeta a distribuição de carga mecânica, tensão, né, de alongamento. E o nosso controle de movimento, ele é interdisciplinar, ou seja, ele não depende somente do impulso neural, ele também vai depender da informação sensorial das vias aferentes que medem, aferem a periferia acontecendo. Então, no momento em que essa periferia não está gerando informação clara, ou o meu sensor fazer uma leitura
o meu controle vai ser prejudicado. No final das contas, né, dentro da biomecânica, num contexto mais do esporte, nosso objetivo sempre vai ser o rendimento, sempre vai ser a maior altura, a maior velocidade, né, o menor tempo, né? Mas a gente tem que pensar que esse desempenho final gerado por um atleta, ele vai depender de uma que vão mudando ao longo da vida, inclusive como o Dini colocou, com o envelhecimento, né? Então o tendão muda com o envelhecimento? Muda, mas a reabilitação que vocês aplicam na clínica muda? Ou é igual para todo mundo? A avaliação que vocês fazem depende de qual é a idade do paciente de vocês ou é igual para todo mundo? A variável biomecânica que vocês escolhem para avaliar vem da onde? Vem do que vocês acham que é importante e estudaram, ficar a partir da literatura científica, ou vem do que foi mostrado em algum momento para um caso totalmente diferente e vocês estão replicando? Então, para me encaminhar para a minha fase final aqui, eu gostaria de deixar como mensagem esse desafio humano além da biomecânica, promovido por um programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, que não é, mas que é um ambiente fértil para interação entre diferentes áreas, e depois eu consiga usar aí na minha prática. Eu não posso fugir do uso da biomecânica porque envolve matemática, ou porque tem cálculo, ou porque a ação é mais complexa. Eu não posso fugir disso. Porque hoje, gente, quase todos os critérios de retorno ao esporte depois de lesões que envolvam o sistema músculo-esquelético passa por uma medida biomecânica. A gente pode pensar várias coisas aqui. Rompeu o tendão de Aquiles, critério de retorno envolve o quê? Tá? Teve o estiramento, fadiga acumulada, as condições de lesão envolvem uma variável biomecânica para o retorno. De avaliações biomecânicas na prática profissional de vocês, na clínica, que eu estou dando mais enfoque aqui, mas isso também serve para outros contextos, como a escola até mesmo, é o caminho para que vocês consigam ter mais acertadas. Agora, para que a gente consiga fazer isso, que é muito bonito, né? Oh, legal, professor, gostei, é isso aí mesmo, né? O que nós precisamos? Inclusive dentro dos nossos programas de pós-graduação. Menos sala de aula, mais iniciação científica, eu diria. Nós precisamos saber os conceitos básicos. Nós não podemos ter medo dos conceitos mais complexos. Nós também precisamos, tanto profissionais do movimento, saber identificar os espaços em que eu aplico esses conceitos. Não é só em um laboratório, não é só em uma dissertação de mestrado, não é só em uma tese de doutorado. Não é só lá. Se for só lá, está errado. E eu preciso empregar o conhecimento nas minhas escolhas. Então, de nada adianta, gente, um discurso motivador, ou de tentar mostrar o caminho, né, ou de ajudar as pessoas a encontrar o caminho, se a pessoa não quiser empregar o conhecimento científico nas escolhas. Para vocês pensarem, vocês acrescentariam falta, né, que nós precisamos para poder integrar esses resultados biomecânicos. Para terminar, eu sei que vai ter uma sessão aí nos comentários, né? Eu queria agradecer de novo, né, o convite pelo congresso. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Assim como espero que esse programa e todos os estudantes e docentes envolvidos tenham muito sucesso aí nos seus projetos, né, suas atividades, e motivá-los novamente, né, a refletir cada dia, né, sobre como vocês estão usando a informação científica no dia a dia e por que muitas vezes não estão, né? Para quem ficou interessado em algum dos artigos, enfim, né, façam das formas aí, que posso compartilhar também. E é isso. Professor Matheus, estou à disposição aí do painel.